Se você tivesse com óculos agora, de lentes cor-de-rosa, como que você estaria me enxergando? Cor-de-rosa? Eu sou cor-de-rosa? Não. Não. Mas se você tivesse de lentes azuis, Você seria azul? eu sou azul? Não. Não. Então, a física quântica diz que a gente enxerga o mundo com as nossas lentes. Uhum. Quais lentes são essas? Tudo aquilo que eu tenho na minha mente, consciente e inconsciente, traumas, crenças positivas, crenças negativas, memórias, tudo que eu penso e sinto, eu crio a minha realidade. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso episódio 2 do Diamante Talk. O primeiro episódio já começou com tudo, com a Vera Matiaso. Para você que não assistiu, uma verdadeira aula de como procurar clientes de alto valor. Vamos deixar o link aqui, olha, para você assistir o episódio 1. E hoje eu falo que tá uma responsa esse Diamante Talk, viu? Porque eu só tô trazendo mulheres de peso, convidadas de peso. E olha, uma responsabilidade, inclusive, para os próximos episódios aí. E hoje a minha convidada, além de ser uma grande profissional, uma profissional incrível que transforma muitas vidas, é uma amiga muito querida. Então é uma honra ter essa pessoa aqui. Mas antes, eu quero falar dos nossos parceiros patrocinadores que fazem este projeto acontecer, porque vou repetir em todos os episódios até você decorar. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Se você tem um projeto aí engavetado, se você tem uma ideia de tirar algo do papel, pense quem são os parceiros que podem contribuir com este teu projeto, que podem fazer junto com você. Nós só conseguimos crescer quando a gente se une a pessoas, empresas e propósito. E os nossos parceiros patrocinadores daqui, deste programa, deste episódio hoje, é o Conecta Venda, que está comigo já faz algum bom tempo. Eu conheço o pessoal do Conecta Venda desde 2011, de quando eu tinha revista focada no segmento de semijoia. E quando vieram as vendas online, eles criaram algo que eu considero genial, que eu indico muito para as minhas clientes que vendem produtos físicos. O que é o Conecta Venda? O Conecta Venda, ele é um sistema de venda online muito mais intuitivo, tanto para o lojista como para o cliente, do que um próprio site. Sem contar que é muito mais econômico do que um próprio site. O custo do Conecta Venda é o valor da mensalidade que você tem e você alimentar esse catálogo online, onde você pode colocar todas as suas fotos, subir todos os seus produtos. Inclusive, dentro do Conecta Venda, tem como você calcular o frete, a sua cliente, o seu cliente, calcular o frete. Ou seja, é uma venda muito fácil para você e para o seu cliente, porque eu vejo muitas pessoas vendendo por catálogo, PDF, ou então mandar foto de produto, acaba ficando bastante amador, digamos assim. Quando eu tenho um modelo de sistema online, de venda online, que é muito mais profissional, como o Conecta Venda, a sua cliente, o seu cliente, ele sente muito mais confiança naquilo que você está vendendo. E quem está assistindo esse podcast, esse episódio aqui, tem desconto no Conecta Venda, 20% de desconto na adesão do plano do Conecta Venda, que sai de R$ 120 por apenas R$ 97. R$ 97 por mês. Você ter um catálogo de vendas online com cara de profissional, com cálculo de frete, onde facilita a tua vida, do teu cliente, com todo o suporte que eles oferecem, olha, tá na hora de se profissionalizar, né? Tá na hora de fazer diferente. Outro parceiro nosso, que está aqui desde o começo também, é a Homewell Automação Residencial. É uma empresa aqui de casa inteligente, empresa inteligente também, onde você pode automatizar as suas luzes, a iluminação, ar-condicionado para programar para as melhores horas. Você pode programar à distância o controle da sua energia elétrica, segurança, ou seja, a Homewell ela proporciona
Comodidade, conforto, segurança para sua casa e para sua empresa também. Já pensou em transformar a tua loja, o teu showroom, o teu escritório num escritório inteligente? Imagina o quanto que seu cliente vai se sentir impactado por isso. Outro parceiro nosso é a Ramos Laser, que no final eu falo um pouco mais da Ramos Laser, que o presente das nossas convidadas são todos feitos pela Ramos Laser. É uma indústria de corte a laser. Eles cortam desde chapa grande, né, para a indústria da construção civil até semijoia. Então a Ramos Laser é uma indústria que eles conseguem isso, eles conseguem por ser uma indústria, eles conseguem um preço mais em conta, eles conseguem uma negociação melhor, e sem contar que um aço, né, um metal cortado a laser, ele tem um acabamento muito melhor, principalmente para quem trabalha com semijoia, muito melhor o corte a laser, viu? E o nosso quarto parceiro, patrocinador, é o Sundara Spa Urbano. O Sundara, que eu sou cliente faz mais de 10 anos, na verdade, desde quando fundou. Eu faço todos os meus procedimentos lá. O que eu acho muito bacana do Sundara é que elas tratam a beleza de uma forma muito natural. É algo que eu gosto bastante. Então, elas abordam, né, esse tratamento da pessoa, estética facial, corporal, de uma maneira muito natural. E o Sundara está com uma novidade, que é o Sundara Garden, que é um clube de benefícios onde você contrata, paga mensalmente e você pode utilizar tudo que o Sundara tem lá. Eu já fiz adesão do meu Sundara Garden e eu sempre estou fazendo coisa lá, eu sempre estou me cuidando porque é muito importante para a gente, principalmente mulher, para nós mulheres, é muito importante a gente se cuidar, estar com a autoestima em dia, a gente ter esse momento de conexão. O Sundara tem desde spa de relaxamento até cuidados estéticos. Então, assim, procure o Sundara, chame eles, agende uma sessão, nem que seja de uma massagem relaxante para você ter o seu momento negociável. Quem está assistindo esse podcast aqui, esse episódio, tem 10% de desconto na contratação do clube. Chame o pessoal do Sundara, converse com eles e fala que você assistiu o meu podcast, porque você, além do desconto do clube, que é natural, você tem mais 10% de desconto. Mas vamos agora à minha convidada, como eu falei. Não quero me estender muito na apresentação dela, porque eu quero que ela fale um pouco. Ela é uma pessoa que ela já me ajudou muito, muito, muito mesmo, em várias fases da minha vida. Ela me ajudou bastante, ela sabe o quanto que ela já me ajudou. E ela é uma ótima profissional, ela transforma vidas. Já palestrou em 2 das minhas imersões, né? Palestrou em 2 imersões minhas e eu tenho a honra de chamá-la de amiga, que é a Sandra da Dona. Sandra, seja muito bem-vinda. E nós vamos falar hoje sobre pessoas que prosperam, que não prosperam, por que algumas pessoas prosperam, outras não. Mas antes eu quero que você se apresente, fale quem é a Sandra da Dona. Primeiro, uma honra estar aqui com você, né? Realmente amigas, né? Assim, a Andresa é uma querida, uma baita de uma profissional. Você sabe disso, a gente sempre fala, né? Mas quero deixar registrado aqui a minha honra de estar aqui mesmo e a minha alegria de estar aqui junto com você. Nesse projeto novo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Sim, Sabe sim. que eu torço muito por você. Ai, é recíproco. Bom, então eu tô aqui pensando quem é a Sandra, né? A Sandra é tudo e não é nada. Quando nós falamos das infinitas possibilidades, né, Andresa? Mas assim, se eu for falar das minhas formações, eu sou fisioterapeuta formada e quando eu estava lá, eu já tinha clínica desde os meus 18 anos, já tive uma clínica e a minha clínica foi até meus 40 e depois da pandemia ainda, 45, 4 anos mais ou menos. Fiquei muito tempo com a clínica, né? Eu me formei em fisioterapia justamente porque eu queria me atualizar mais e me aprofundar mais, né? Eu acho que a Sandra tem esse processo de ser profunda nas coisas que eu vou fazer, né? Então, eu não gosto. Às vezes alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, só vou falar se eu tiver testado, se eu tiver estudado profundamente sobre. Senão, não é da minha expertise e não tenho por que entrar numa área que não é minha, né?
Eu acho que essa segurança para mim e para o outro, eu acho que é muito importante. E depois desse processo com a fisioterapia, eu comecei a mergulhar um pouco mais em outras áreas, porque eu comecei a perceber que eu tratava o físico, mas existia alguma coisa além do físico. E aí foi onde a física quântica caiu no meu colo. E aí eu fui para a física quântica, fui fazer uma formação com um físico, PhD em física quântica, que é o Amit Goswami, e me apaixonei pela física quântica, fiquei impressionada com aquilo, porque tudo que eu já acreditava, vários cursos que eu tinha feito de acupuntura, cromoterapia, eu não podia usar na faculdade porque não era científico na época. A física quântica vem e ela comprova cientificamente um monte de coisas que antes não era cientificamente comprovado. Então eu juntei uma parte minha que adora essa parte mais espiritualizada com essa parte científica que é muito forte em mim também. E aí eu me abri. Só que física quântica fala das infinitas possibilidades. E o que trava? E aí eu percebi que existe algo dentro de nós, que é o nosso aparelho psíquico, que é o nosso ego e o nosso inconsciente, que muitas vezes trava a nossa evolução. E aí eu fui para a psicanálise. Aí eu me formei psicanalista, né? E depois eu tenho pós-graduação em neurociência e em física da consciência. Então, esse processo de estudos eu acho que é Física da infinito. consciência. Que legal. Fiz a neurociência e física da consciência como pós-graduação. Então, assim, a evolução eu acho que é infinita, né? Principalmente para o meu ser, para mim, como pessoa, como profissional, mas como pessoa que não dá para separar. E para o meu trabalho também, né? Então, é esse trabalho que eu levo aí para o maior número de pessoas para transformar a forma como as pessoas enxergam o mundo, que a gente acredita que é tudo material, mas que antes de ser material, a física quântica já prova que é energia. Uhum, E aí é onde a gente tem todo um processo mental. sim. Você falou de física quântica e é algo que eu acho que o primeiro contato de física quântica que eu tive foi com você. E aí eu lembro que acho que eu comprei o seu primeiro curso, o primeiro curso que você fez. Uhum. E aí foi quando eu aprendi e comecei a me aprofundar mais em física quântica. Mas explica pra gente, o que que é a física quântica? Tá. Física quântica diz que tudo que existe é energia, primeiro, né? É comprovado pela ciência. Então, este copo aqui, ele é matéria, mas ele é uma energia que vai se condensando até ele formar matéria, né? Antes, então, como ele é energia, ele vibra em frequências vibracionais. Aí a gente entra lá naquela linguagem de Nikola Tesla que ele diz que se você quiser entender os mistérios do universo, entenda sobre vibração e frequência. Se você entender de vibração e frequência, você entende tudo, né? Uhum. Então, a física quântica diz o seguinte, uma coisa para o nosso dia a dia. O bom é assim, eu trago todo esse conceito pro nosso dia a dia. Então, a física quântica diz assim, que tudo que você observa, você cria a sua realidade. Ah, é minha mãe. Ah, é o governo. Ah, é meu pai. Não, não é. É você. Uhum. É você quem cria a sua realidade. É a mesma coisa. Um exemplo. Se você tivesse com óculos agora, de lentes cor-de-rosa, como que você estaria me enxergando? Cor-de-rosa? Eu sou cor-de-rosa? Não. Não. Mas se você tivesse de lentes azuis, Você seria azul? eu sou azul? Não. Não. Então, a física quântica diz que a gente enxerga o mundo com as nossas lentes. Uhum. Quais lentes são essas? Tudo aquilo que eu tenho na minha mente, consciente e inconsciente, traumas, crenças positivas, crenças negativas, memórias, tudo que eu penso e sinto, eu crio a minha realidade. Então, quando eu vou entender um pouquinho mais dos meus mentorandos, né, dos meus pacientes, alunos, eu sempre pergunto: como que você está enxergando esse problema? O problema ele só existe porque você está observando ele desta forma, Uhum. né? Tem uma frase que eu amo que diz assim: a realidade ela é sempre mais gentil do que os nossos pensamentos sobre ela. A forma como você está enxergando o mundo é a sua forma de ver. Não está certo, não está errado, mas é a sua forma de ver. Tá te causando sofrimento? Bora mudar a forma de enxergar. É Uhum. só isso.
É Exato. tão simples quanto isso. Sim, sim. E aí, a física quântica, como a Sandra falou, ela é algo que é complexo, mas é simples. É, Quando a gente entende o princípio da física quântica, a gente começa a se preocupar muito, porque é uma coisa que eu aprendi com você, inclusive, que tudo é frequência. Né? Qual é a frequência que eu estou vibrando? Por isso que eu falo muito para as minhas mentorandas, inclusive, da importância de estarmos nos ambientes certos. perfeito. Porque essa frequência, né? Então, Exatamente. imagina você chegar num ambiente, e eu já cheguei num ambiente onde estava todo mundo falando mal das pessoas. Perfeito. Você sente aquela vibração. É Então, isso. isso aí não é uma coisa assim, ah, nossa, é espiritual, seja lá o que for. Não, é É físico perfeito. mesmo. É. E eu, como tô, né, eu também especialista em neurociência, eu posso dizer também. Perfeito. A neurociência, ela explica muito isso. Uhum. Que a gente vibra, a gente vibra e o ambiente que a gente está também vibra conosco. Não tem Exatamente. como eu estar numa vibração alta num ambiente de vibração baixa. Exatamente. A gente pode explicar isso das duas formas, tanto da física quântica como da neurociência. Então, por exemplo, a física quântica tem uma lei chamada lei do equilíbrio. Precisa estar em equilíbrio para aquilo existir. Porque se não estiver em equilíbrio, não vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que você esteja aqui super tranquila. Eu chegue aqui e comece a gritar com você. A gente está na mesma frequência? Não. Você está na paz e eu estou na raiva. Então a gente não está na mesma frequência. Das duas, uma. Para que haja informação, para que haja troca, ou eu tenho que entrar na sua paz, ou você tem que entrar na minha pilha. Não tem como. Porque se eu trouxer isso e você não entrar na minha pilha e eu não entrar na sua paz, é aquela pessoa que fala assim, começa a falar, 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 você fica olhando como se, hã? O que você está falando? Ah, mas não estou entendendo. E aí eu grito, 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 e aí você não entra na minha, eu não entro na sua, eu viro para você e falo assim, não adianta falar com você mesmo, você não me escuta, você não me vê, e eu saio. Uhum, Por que isso acontece? Porque não existiu conexão. uhum, Para existir conexão, precisa estar vibrando na mesma frequência. Então, a ambiência nada mais é do que isso. Se eu entro num lugar onde existe um ambiente, com certeza eu vou ter que me ajustar a esta frequência aqui. Senão, eu não consigo ficar. Eu tenho que ir embora. Se a gente for falar pela neurociência, é o nosso neurônio espelho. uhum. A gente acaba olhando o outro, se você vai bocejar agora, daqui a pouco eu vou bocejar também, Sim. né? Mesmo que eu não queira, Uhum. é muito automático Sim. em nós. Então, o ambiente também faz isso com a gente. Se Uhum. você está num ambiente tóxico, ou você gasta muita energia para estar ali, porque você precisa, ou você não aguenta ficar, ou você entra na mesma frequência. Exato. Não tem como ser diferente. E aí, Sandra, eu quero te fazer uma pergunta. Se é fato ou se é algo que, de Mito, repente, ou é mito? É, é muito mais fácil a pessoa que está na vibração mais baixa, ela puxar a pessoa que está na vibração alta para com baixo. certeza. É, É. tá. Por quê? Por que que isso? E aí a gente acredita, é uma crença, tá? Eu falo muito de crença, né? Eu sou especialista em crenças, né? A gente acredita que o ser humano é ruim. É uma crença, é tudo mentira isso. Não é verdade, tá? Mas a gente acredita nisso. Mas o que que acontece? Quando nós somos crianças, nós somos bombardeados com o negativo. Uhum. A criança, ela é livre, ela é feliz, ela é alegre, ela ri. E quando ela tá incomodada, ela chora, ela grita, ela esperneia, ela bate, ela morde, né? E aí o que que acontece quando ela faz isso? Para, engole esse choro, isso não pode, você vai Sim. cair, o mundo é ruim, olha só. E ela vai experimentando as emoções, Uhum. né? Então a gente acredita muito mais no negativo do que no positivo. Então, o negativo em nós é muito forte, mesmo porque a gente precisa do negativo, uma crença, para que ele nos proteja, não é Uhum. assim? Sim. Por que que a ansiedade existe? Porque você está preocupado e com medo de um futuro, que ele nem existe. Uhum. Ele não existe ainda, né? Mas a sua mente entende que se você estiver preocupado e com medo com o futuro, você está protegido. E está? Não. Não, é ilusão, entende? Sim. Mas a mente acredita que sim. Uhum. Então, este negativo
Põe uma roupagem de que, ai, vamos nos proteger, e a mente vai fazer isso com a gente para nos proteger, mas é uma baita de uma mentira. Uhum. E aí a gente tem muito forte isso. Então, quando você tá muito feliz, muito alegre, né, alguém te puxa, é mais fácil eu entrar no negativo, porque é mais forte em mim também, do que você entrar no meu positivo. E como que a pessoa ela consegue porque é como você falou, a gente vai voltar no meu roteiro aqui. Porque o legal disso é que as pessoas que eu tô trazendo aqui são pessoas que eu me sinto tão à vontade que a conversa ela vai fluindo, mas ela sempre culmina na grande questão. Como que a pessoa faz? Ela está inserida, às vezes, num ambiente que, como você falou, um ambiente tóxico, né? Então, por exemplo, a pessoa ela mora com uma família que só reclama, Uhum. que fala de crise, que isso, que aquilo. Como que ela, como empreendedora, ela consegue se blindar deste ambiente? Ou como que ela consegue Bom, fazer? primeiro, ela é uma que também fala mal dos outros e que também tá nessa frequência. Só que ela admite? Não. Não. Então quem que tá errado, ela ou o outro? Ela? Nesse caso, ela acha que é o outro, Aham, né? Eu sim. escuto muito assim, ó, Sandra, como é que eu consigo empreender? Como que eu consigo entrar na frequência da prosperidade, da abundância, do dinheiro, se meu marido é muito negativo? Uhum. Ah, ele tudo para ele é ruim e tudo ele puxa para baixo. Se vocês estão juntos, é porque vocês têm uma frequência Parecido. pelo menos parecida, Uhum. né? Senão vocês não estariam mais juntos, Sim. né? Aí você pode até falar, ah, é porque tem filho, ah, é porque não sei o quê, é tudo justificativa da mente, mas enfim, é a mesma coisa, tá? Você tá na mesma frequência. Esse é um primeiro ponto. E aí eu falo assim, viu? Se preocupe mais com você do que com ele. Porque quando a pessoa fica incomodada com o outro, para onde vai a atenção dela? Pro outro. Pro outro. Tá nela? Não. Tá em quem? No outro, Uhum. certo? Então, isso é 99% das pessoas, tá? O Uhum. que que ela acredita? Que se o marido dela mudar, ela prospera. Uhum. Então, o que que ela faz? O foco dela tem que ser em quem? Quem tem que mudar? Ela. E no caso dela, ela acha que é o marido, Sim. né? Porque se o marido mudar, ela prospera. Aham. Então, o foco dela tá nele. E se o foco dela tá nele, ela não existe. Uhum. Entende? E como que ela Hum. prospera? Ela só não Sim. prospera porque o foco dela não tá nela, Sim. tá nele. Entende? Sim. Então, se o foco dela estiver nela, no crescimento dela, em vez dela gastar o tempo e a energia no marido, nesse caso é um exemplo, tá? Ela prospera mais rápido. E ela Uhum. traz ele, se ela quiser, com ele. Você sabe que isso me fez lembrar de uma situação. Há um tempo atrás, eu tive uma mentoranda que ela começou a reclamar de um concorrente da cidade dela. Tá? Ah, um concorrente da minha cidade, porque ele é agressivo, porque ele promete coisa que é irreal, e isso, aquilo, começou a falar do concorrente. Só que esse concorrente começou a realmente fazer muito barulho. Se a pessoa ela tinha caminhos, né, diferentes de seguir no negócio dela, o problema era dele. Só que o que aconteceu? Ela começou a olhar demais para esse concorrente. E aí, quando ela começou comigo, ela estava nesse ponto, olhando muito para esse concorrente. E quando ela começou a olhar muito para esse concorrente e outras pessoas também começaram a olhar muito para esse concorrente, Ele cresce. ele É cresceu. lógico. Ele A cresceu. energia. Deram, é o que eu falei, vocês deram palco para essa Exato. pessoa crescer. É isso. Por que que na internet alguns empreendedores colocam ali o marketing como chama? De briga, como é que é? Ah, Como chama? É sim. marketing de polêmica. Aham, Por quê? Para onde vai a atenção? sim. E o que que acontece com essa pessoa que causou a polêmica? Ela cresce. Aham, sim, Entende? É que sim. é fermento. O foco, a atenção, ela é um fermento. Para Uhum, onde você coloca teu foco, cresce. uhum, Então, a sua energia é o seu foco. Imagina que sua atenção é o seu raio laser. Se a sua energia está, seu foco está aqui, a sua energia está aqui. Então, aonde está o seu foco, está a sua energia. uhum. E onde está a sua energia, vai haver cocriação ou manifestação daquilo. Então, se eu estou com medo porque as vendas pararam e eu foco na falta das vendas, o que que vai acontecer? A falta das vendas Sim, cresce. exato. Ela não diminui, ela cresce. Aham.
né? Porque o foco é a venda. Só Uhum. que aqui é prosperidade, muitas vendas, e aqui é falta. Se eu estou olhando para o lado de cá, o lado de cá cresce. Sim. Simples assim. Aham. Falo, tá, você está olhando para cá. Porque assim, Andresa, não dá para a gente focar em duas frequências ao mesmo tempo, Uhum. mesmo elas sendo, se elas forem antagônicas. Então, ou eu estou focando na prosperidade ou na falta. Uhum. Se eu foco na falta, eu não consigo, eu não tenho tempo e nem energia para focar na solução. Se eu estou Uhum. focando no problema, a solução não aparece, Sim, né? sim. Tem um físico que diz assim: você não consegue você não consegue arrumar uma solução no mesmo nível de consciência que você criou o problema. Porque quem criou o problema? Você, Perfeito. né? Se você cria o problema nesse nível de consciência, você não consegue arrumar a solução no mesmo nível. Uhum. É a mesma coisa, você liga na Globo, você está nessa frequência, é o problema, né? É só um exemplo, tá? E você que assistiu um programa da Record, não vai passar. E a sua solução está na frequência da Record. Não, Uhum. não são frequências, você tem que sair daqui para vir para cá. Sim, Então não adianta. sim. Então o que quer dizer isso? Se você tem um problema e é empreendedora, né, tá com um problema, quanto mais você foca no problema, a solução não vai estar aí. Ela está em outro nível de consciência. É aquela coisa que a hora que você relaxa, vai fazer uma caminhada, vai tomar um banho, aí você tem um insight. Você sabe que eu falo muito isso para as minhas mentorandas. Semana retrasada teve uma que ela me chamou, Andresa, porque uma coisa, existe uma realidade, né, Uhum. e existe o que eu faço com a minha realidade. Uma coisa eu sempre falo, a crise sempre existiu. Sou filha de empreendedores, sempre existiu. Né? Sempre existiu e sempre vai existir. A Perfeito, gente está num país instável. perfeito, Só que o dinheiro ele não evapora. Essa perfeito. crise, as pessoas não queimaram dinheiro. O dinheiro está Exato. na mão de alguém. E Desculpa, aí foi ela mal. começou a falar, porque as vendas, isso. Eu falei assim, faz o seguinte, para o que você está fazendo agora. Uhum, Vai tomar um café. uhum. Vai, toma um café, relaxa, né? E procura. Esquece. Aí eu falei assim: amanhã você volta e Isso, você pensa na solução. perfeito. Ela me mandou mensagem no outro dia. Ela falou assim: Andresa, não é que eu saí, relaxei. Ela falou: no outro dia de manhã tinha 9 pessoas que me procuraram para querer comprar o meu produto. É isso. Então, assim, o que você falou é muito verdade. Mas é lógico que Uhum. existe a teoria, existe a prática. Ok, E aí é o que eu falo. Quando a gente está no olho do furacão, e eu já enfrentei muitas crises, inclusive crise, né, de depressão, tal, enfim, ok. a gente não consegue ver muita saída. Isso. Como que a pessoa que está enfrentando esse momento de muita dificuldade, alta pressão, Uhum. para, vamos falar de vendas, para poder vender, essa alta pressão para poder vender e a venda não acontece, e aí ela fica nessa Nessa ansiedade. panela de pressão. Como que ela faz para sair dessa panela de pressão e o negócio fluir? Então, primeiro de tudo é entender que essa panela de pressão, ela é algo interna. Primeiro de tudo, né? Eu gosto dessa frase, né, que eu sempre falo, não existe nada do lado de fora. Se essa panela de pressão você acredita que está do lado de fora, ela está primeiro do lado de dentro. A gente precisa se acalmar primeiro. E aí, o que, que a gente entende sempre, Andresa? Eu só vou me acalmar quando as vendas começarem a acontecer. Hum, É ao contrário. Você precisa se acalmar primeiro para que as vendas aconteçam. Então, não tem nada fora de você. Você é o centro. Gente, isso não é só teoria, é uhum. prática. Todo mundo que coloca isso em prática funciona. Então, primeiro você. Eu estou percebendo que eu comecei a ficar ansiosa, que as vendas começaram a cair e que eu tô nessa panela de pressão, certo? Eu tenho que fazer alguma coisa para me acalmar. Não é medicação, né? Porque às vezes a pessoa, "Ai, vai lá, medicação, não é droga, não é bebida, Um não é um remedinho, né? gorozinho, né? Pode até ser um goró, né? Mas não é. A gente tem algumas técnicas para fazer, né? Por exemplo, os decretos quânticos são um, né? É você escrever. Escrever funciona muito porque você está colocando para fora essa Escrever o energia. quê? O que você está Escrever o que você sentindo. está sentindo, coloca para Uhum. fora.
A escrita, ela é muito terapêutica. Tanto é que eu não sei se você é dessa época, eu acredito que sim. Você não tinha um diário quando você era Tive jovenzinha? É, vários, não tinha muitos. chavinha no Tinha diário? chavinha. Era. Eu Então, lembro da capa do meu diário. o cheirinho, né? É. Então, por que que a gente escrevia? Isso era muito bom. Agora, talvez não tenha mais, não sei, né? Não tenha uma adolescente em casa, mas isso era muito bom para os jovens, porque a Uhum. gente escrevia, a gente chorava, escrevia, coloca para fora o que você está sentindo. E quando você coloca para fora e você começa a escrever, você fala assim: nossa, é isso que eu estava pensando? Uhum. Nossa, é isso que eu estou sentindo? Porque a mente, para ela escrever, ela precisa organizar os pensamentos. E aí você vai escrevendo, sem filtro, vai escrevendo. Isso é uma forma, Uhum. tá? Outra forma é a atividade física. Eu vou sair para caminhar, eu vou respirar, respiração, meditação. E eu sei que a pessoa não vai querer fazer. Por quê? A nossa mente, ela adora um caos. Uhum. Ela adora. É ela que cria dor e sofrimento. E nós, infelizmente, estamos viciados em dor e sofrimento porque é um prazer para nós. Uhum. Eu falo que a gente se acostuma com tudo, né, Andresa? Sim. Até com o ruim. Sem contar os ganhos secundários, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu era criança, como eu falei, eu sou filha de empreendedora e a minha mãe, ela não dava muita atenção, enfim. Eu lembro que nas reuniões de escola era a empregada que ia e a criança quer a atenção da mãe, quer a atenção da mãe. Qual que era a forma que eu tinha de chamar a atenção da minha mãe? Ficando doente. Eu ficava doente. Aí, quando eu ficava doente, aí minha mãe, ela vinha, fazia sopinha, tal, nananã. Eu cresci, Uhum, a gente acha que, tipo, não, ficou na infância, imagina aquilo lá. E aí, até antes da minha mãe morrer, eu lembro que eu ia lá e qual que era a forma de eu chamar a atenção da minha mãe? Quebrando financeiramente. uhum, Olha que louco. Não era mais a doença em si, porque a doença eu sabia no médico, eu sabia pegar meu carro, ir no médico e eu sabia me tratar. uhum. Ou seja, não precisava mais da minha mãe para fazer a sopinha para mim. Mas aí, quando eu estava quebrada financeiramente, a minha mãe ia lá e ela me socorria. E aí ela falava: ah, vem cá, mãe te ajuda, vem cá, mãe isso. Então, assim, eu demorei para linkar esses dois comportamentos como um comportamento de falta, Uhum. como um comportamento de buscar a atenção da minha mãe. Perfeito. E aí é uma coisa que, como ser humano, vou falar aqui, né, abertamente para você e para quem está assistindo, até hoje eu me policio para não cair nesse comportamento peraí, de baixa para chamar atenção. Atenção. Então, Perfeito. e eu acho que isso a gente tem que se policiar, né, Sandra? Perfeito. E o que você está falando aí acontece muito. Vamos falar de dinheiro, então. Né? Dinheiro é um tabu para a nossa sociedade. Duas coisas que é tabu para a nossa sociedade: dinheiro e sexo. Tá? Uhum, Tanto é que qualquer coisa que fale disso causa um frisson, né? sim, Uma coisa assim que parece que, né? Sou psicanalista, então Freud tem muita coisa da muito. sexualidade, né? Então, sei bem, né? Quando eu tô dando aula, eu quero chamar a atenção do pessoal, é só eu jogar uma frase com segundas ou um sentido duplo que o negócio pega fogo. Sim. Aí eu trago eles para mim de novo, né? Porque são duas coisas que é um tabu para nós, né? Mas vamos falar de dinheiro. Dinheiro, o problema e a solução da nossa vida, Andressa, nunca é dinheiro. Uhum, O dinheiro, ele é uma energia que ele flui para você ou se afasta de você, dependendo daquilo que você vibra, né? Então, assim, escuto muitas histórias, que eu trabalho com crenças limitantes, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: Sandra, eu tô aqui porque eu não arrumo trabalho. Eu não arrumo trabalho, não arrumo trabalho. E aí ela começou a falar: eu fui embora um tempo. Falei: foi embora da onde? Né? Ah, meu pai morreu, minha mãe, então eu fui embora. Eu fui embora e aí depois que vendeu a casa, eu dei a parte do meu irmão, a minha mãe ficou com a parte dela e a minha parte eu dei para ela. Eu falei: mas não, porque eu queria ficar livre. Eu queria ir embora. Eu falei: mas adiantou? Ela falou: não, tive que voltar. E aí ela não consegue ir embora. E a frase dela, né? Psicanalista, a gente vai pegando as coisas no ar, né? A frase dela é assim: eu não vejo a hora de ter dinheiro para ir embora e abandonar. olha isso. Essa frase, a hora que eu falei para ela assim, ela falou: não, não, não foi isso que eu quis dizer. Mecanismos de defesa
né? Você entendeu errado, é a negação, mas ela Uhum. falou. Então, assim, o que que mostra isso? Ela nunca vai ter dinheiro. Ela pode empreender, ela pode ser funcionária, ela pode ser o que for. Porque na mente dela, abandonar a mãe não é um valor para ela. Uhum. Então ela está indo contra algo muito estrutural dela. Uhum. Então o que que acontece? Ela nunca vai ganhar dinheiro, porque se ela ganhar dinheiro, o que que acontece? Abandona a mãe. Abandona a mãe. Como ela Sim. não pode abandonar a mãe, ela Sim. fica nesse sofrimento. Ela me mostrou, ela falou: minha mala tá pronta desde quando eu cheguei. Faz um ano. Olha isso. Eu já ouvi de mentoranda minha falando assim: eu não posso ganhar mais que meu marido. É lá. Isso é E aí, frequente. e aí reclamava de falta de venda. Não, eu não cresço, né? Nem falta de venda. Ela crescia. Mas ela atingiu um teto que ela não passava desse teto. Ah, mas eu não posso ganhar mais que meu marido. E ela falou assim: não, mas você precisa crescer. Mas É, como? E aí vive isso, nessa. perfeito. Comigo aconteceu algo parecido. Os meus pais, o meu pai principalmente, né? Eu sempre fui muito de fazer as coisas, né? Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar numa loja. Ele quase morreu do coração, porque ele queria todo mundo embaixo da asa dele, né? Eu abri minha clínica com 18 anos, assim, sem, enfim. Coitado do meu pai. Ele queria aprender, mas ele não conseguia, porque eu Aham. escapava e ia embora, né? E aí, eu abri a minha clínica e ele ficou sem falar comigo um tempo. Quando eu comprei meu carro também, meu primeiro carro eu comprei com o meu dinheiro do meu trabalho, ele ficou Uhum. uns 2, 3 meses sem falar comigo. A minha clínica, a mesma coisa. Porque ele falava assim pra mim: vai sobrar pra mim. Eu falei: pai, nunca sobrou pra você e não vai ser Uhum. agora, né? Então, o que que aconteceu? Eu trabalhava de noite. Pra quê? No fundo, pra provar pra ele que eu dou certo. Sim. Eu queria ser o orgulho pra ele. Uhum. Então foram anos, anos, anos trabalhando quase 24 horas, 24 horas, 24 horas. Só que o que que acontecia? O dinheiro, ele não rendia. Uhum. O dinheiro que eu ganhava ia sobrar, voltava. Por quê? Porque eu precisava continuar nesse ritmo de trabalho. E a minha Sim. ficha foi cair lá na frente. Sim, Bem sim. lá na frente. Falava, Aham. gente, o que que acontece? Porque se eu ganhasse Trabalho, trabalho, dinheiro, trabalho, trabalho e não sobra dinheiro. então, porque se eu ganhasse dinheiro, o que que eu ia fazer com o meu ritmo de trabalho? Ia diminuir. E se eu diminuísse, quem não trabalha não tem valor. Era Sim. isso que eu escutava em casa, Uhum. né? E aí eu falava, não, eu trabalhava que nem uma louca. Tirava foto, colocava nas redes sociais, Eu fazia isso. saindo da clínica 10:30 da noite. Hoje eu falo, ai, Jesus, que burra. Se eu trabalhasse inteligente, você não precisava trabalhar até 10:30 da noite, né? Mas enfim, né? É nível de consciência. Aham. Quando meu pai me reconheceu, acabou minha paixão pela clínica. Olha isso. Aí foi ladeira abaixo mesmo. Ladeira Aham. abaixo, ladeira abaixo. Eu falava, gente, eu ia obrigada. Até que eu fui refazendo, fiz um treinamento, eu fui refazendo, fui para terapia, para me entender. Agora eu queria saber o que eu queria Uhum. realmente, né? E aí refiz tudo, continuei com a clínica há muito tempo, reformulei, mudei a forma de trabalhar, Uhum. principalmente comigo com as clientes, né? E aí foi. Mas você vê como a gente vai que nem um trator? Sim, E tem um sim. porquê por trás. Aham. Quando você conquista aquilo, perdeu a graça. E você sabe que uma das perguntas que eu anotei, das poucas perguntas que eu anotei aqui, é o que te motivou a empreender. E aí você acabou de responder. E o que você acredita que mantém um empreendedor com um negócio durante 10, 15, 20 anos? Você acredita que existe algo que seja um grande motivador? Ou para cada pessoa é uma coisa É diferente? muito individual. Tem aquela pessoa que fala assim: o que que eu vou fazer da vida? Eu sempre fiz isso, eu não sei fazer coisas, eu não sei fazer nada de diferente. Uhum. Isso para qualquer área, tá? Tanto o empreendedor quanto aquela pessoa que trabalha 300 anos no mesmo lugar. Ela fala que se ela sair dali, o que que ela vai fazer da vida? Ela sempre fez aquilo a vida inteira. Então, isso pode ser um motivo, né, da pessoa não desistir. Outro motivo é a liberdade. Uhum. Liberdade, entre aspas, né? Mas de ter os seus próprios horários, de ter os seus ganhos, porque é ilimitado, Uhum. né? Empreender é um ganho ilimitado, Sim. né? E aí tem os empreendedores que vivem sempre no vermelho. Uhum. E aí a gente precisa entender. Uma vez eu atendi um empreendedor que ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim: Sandra, quando eu empreendo, eu quebro. Eu já quebrei 2 vezes. Aí o que que eu fiz? Empreendi, quebrei. Aí eu fui ser CLT. Carteira assinada. E aí eu ganho muito dinheiro. Aí eu pensei, como que com um CLT ele ganha dinheiro? Mas enfim, né? E ele contando a história. E empreendendo não.
Então, aí o que que acontece? Ele ganha um montante de dinheiro, ele sai do trabalho, vai lá e empreende de novo. Quebra. Aí depois ele vai de novo para o CLT e ele estava com a terceira empresa dele quase quebrando. E aí ele falou: não, eu preciso, né? E aí eu fui dar uma aula e ele viu a minha aula e ele veio passar comigo. Aí eu falei assim: o que que os seus pais fazem? Ele falou assim: ah, meus pais são funcionários públicos. A irmã é funcionária pública, o cunhado é funcionário público. Então, o que que eles buscam geralmente, o funcionário público? Não são todos, Estabilidade. mas é a estabilidade e a segurança, né? Então, o que que ele ouvia muito do pai dele quando ele ia empreender? Busca estabilidade. Você vai quebrar? Aham. Por quê? Porque não é estável, Sim. é muito instável. Aham. Quem é você para empreender, Uhum. né? Então, quando ele era CLT, aí eu perguntei, mas como que você ganhava dinheiro? Porque não tem um valor fixo. Ele falou, eu era vendedor. Para ele não conseguia vender na empresa dele, Sim. mas para o outro ele vendia. Sim, sim. Entende? E Aham. isso acontece muito, tá? Sim, sim, Tem já vi muitas muitos casos. empreendedoras que, se ela tiver que divulgar o negócio do outro, ela divulga, Aham. mas o dela não. Quando aconteceu essa coisa da política e tudo mais, né? Para muitos empreendedores, eu falei assim: eu queria muito ver nas suas redes sociais o tanto que você se dedica Eu para falar penso isso. mal de um fulano ou bem do outro, mas eu queria que você se dedicasse assim pro teu negócio. É. E depois você não reclama porque não dá certo. Uhum. Entende? Então, se for para um ideal ou alguma coisa que eu acredito muito, eu vou, não durmo, eu vou e faço. Mas e aí? Não, eleição, o tempo que as pessoas gastam Então, brigando nas redes sociais, perfeito. e Se aí ela eu tivesse. Onde está o foco? é. Né? Não, e aí é aquela coisa, eu falo que, eh, existe justiça para todo mundo se a gente partir do princípio que todos nós temos as mesmas 24 horas. Exatamente. Então, o que que eu faço com as minhas 24 horas É, e o que que uma pessoa que é multimilionária, bilionária, faz com essas mesmas 24 horas e que uma pessoa miserável faz com as mesmas 24 horas. perfeito. Então, onde é que eu vou gastar o meu tempo? É importante a gente se atualizar, né, entender o contexto econômico, político. Eu, como mentora, eu gosto Perfeito. de me instruir. Só que assim, qual é o tempo que eu vou Isso, gastar isso, nisso e perfeito. qual é o tempo que eu vou gastar buscando a É, solução? E perfeito. aí você falou uma coisa que a gente pode até trazer uma outra analogia. Por exemplo, você está com um iPhone. Aham. Os clientes de Apple, se você tem um iPhone e aí de repente eu tenho uma outra marca de celular, eu falo assim: "Ah, tô pensando, não, comprar iPhone". A pessoa ela É. vende iPhone que assim, olha, maravilhosamente bem, a pessoa que é Apple maníaca, ela vende, ela fala, abre a câmera e mostra e filma e isso, aquilo. Aí vai falar do negócio dela, ela Eu não acredito. não vende, Eu não acredito. não vende. Você sabe que para uma empresária, eu falei exatamente. Ela falou assim: Sandra, eu vendo muito negócio de outras pessoas, mas o meu eu não consigo vender. Eu falei: então nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, você vai fingir que o seu negócio não é seu. O Uhum. que que você faria? Ela já começou, o olho dela brilhou. "Ah, eu já faria isso, já faria. Por quê? Andrés, tem uma coisa muito, eu gosto muito de analisar, né? Sou Uhum. analista, né? Então a gente tem que olhar, dar um passo para trás. Por que que essa pessoa consegue vender o teu negócio e não consegue vender o dela? Uhum. Porque no teu negócio ela não tem responsabilidade. No negócio dela ela tem. Sim. Então, para ter um negócio próprio, fica pesado a responsabilidade. E tudo que o ego odeia, odeia, tá? O nosso ego odeia responsabilidade. É Uhum. por isso que a gente não escreve os nossos sonhos, Uhum. né? Até falei lá na palestra, né, no seu evento. A gente não escreve os nossos sonhos, porque quando a gente registra o sonho, o que que acontece quando está registrado? É um A gente compromisso. cria um comprometimento. Entende? Sim. Então, o meu negócio é um compromisso meu. Se eu me lascar, me lasquei, Uhum. né? Agora, vender o teu não é responsabilidade minha, então eu vendo. Uhum. É que nem cuidar do filho dos outros, Sim. né? É a Sim. mesma coisa. Sim. Não é responsabilidade minha. Então, eu vou dar Aham. comida, eu vou dar doce, eu vou dar bala, eu vou dar. Não é responsabilidade minha, então eu vou fazer o que eu quiser. Sim. Né? Sim. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Eu falei, então, tira esse peso que só tá dentro da tua cabeça, Uhum. só tá aqui dentro. Tira esse peso e finge que esse negócio não é seu. O Sim. que que você faria? Uhum. Aí ela brilhou o olho, ela falou, vou começar a escrever. Ela escreveu 10 páginas.
Do que ela poderia fazer. Eu falei, começa a fazer. Uhum. Começa a fazer tudo. Ela falou, vou fazer. E deu certo. Sim, 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 Entende? Então, sim. essa responsabilidade que a pessoa acredita é muito grande. Hoje eu estava conversando, antes de vir para cá, eu estava atendendo uma pessoa e ele estava com medo de, enfim, de começar um trabalho. Eu falei assim para ele, nossa, mas você gosta tanto uma tal coisa, uma atividade que ele faz? Eu falei, por que não pode virar um negócio isso? Ele falou, mas como assim? Aí vai deixar de ser um prazer para mim? Vai deixar de ser um lazer para mim. Entende? Aí eu Aham. falei: olha a crença das pessoas. Uhum. Trabalho tem que ser duro, tem que ser sofrido, Sim, porque não pode ser gostoso. Eu falei: sim. imagina você fazendo algo que é um prazer para você, que é um lazer para você e você ganhar para isso. Uhum. Que delícia! Você já tem um dom, é só você monetizar isso. Aí ele falou: não, e não entende. Uhum. E aí que as pessoas não entendem, que daí tem aquela velha frase, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Sim, Tem sim. que ter dor, e é tudo Aham. que o ego quer. Sim, sim. Então tem que sofrer. Empreendedor no Brasil é o quê? O que você ouve muito? Empreendedor no Brasil é sofrido, Tem que sofrer, é. tem que ser sofrido, Nossa, porque a carga tributária não sei das quantas, é. porque não sei o que lá, tem, não Mas é? é por isso que histórias de princesas, aquela princesa que sofre, por isso que o ser humano é fascinado por essas histórias, né? Perfeito. Porque a pessoa ela tem que sofrer, e isso pra daí virar a princesa lá no final. É isso aí. Só que como a gente não sabe o final da nossa vida, É, a gente fica no eterno sofrimento. perfeito. A gente fica sempre assim. Exatamente. E como o tema desse episódio ele é como empreendedores crescem mesmo diante de crises, Uhum. a pergunta que eu vou te fazer: por que que existem empreendedores que crescem mesmo diante de crises, enquanto outros eles realmente quebram diante das crises? E aí os que quebram falam que é a crise, mas o que cresce, o que que ele fala? Tem uma coisa que é comum nos dois. O quê que é uma coisa comum nos dois? Aquele que prospera na crise e aquele que quebra na crise. O que que é comum? O que que é comum? A pessoa. Existe uma pessoa aqui, existe uma pessoa aqui. Uhum. É isso. Não ai, porque ele tem sorte. Ai, porque ele isso. Ai, porque ele aquilo. E geralmente nós sempre vamos colocar a culpa do lado de fora. Inclusive, a gente coloca a culpa até em Deus, porque Deus quis. É. Deus quis. A gente terceiriza a nossa responsabilidade até para Deus. Uhum. Né? Ai, Deus quis que eu quebrasse, Deus quis que eu prosperasse. Não é que ele não quer, ele quer que você prospere, mas você quer, Sim. né? Então, o que que tem em um que não tem no outro? Uhum. Um consegue olhar para as oportunidades. Esse daqui senta e continua chorando. Esse daqui, ele pode até ter chorado, mas ele já levantou a cabeça e entendeu. Se eu Uhum. ficar aqui, eu quebro. Então, o que que eu tenho que fazer? Inovar. Ou eu inovo e continuo crescendo, ou eu morro. Uhum. Esse daqui não tem capacidade de inovação. E a capacidade que eu falo é capacidade mesmo de força. Força mental e emocional para suportar isso aqui. Então, empreender, Andresa, não é para todo mundo, muitas vezes. Eu sei que é difícil a gente falar isso. Por quê? Porque nem todo mundo tem a inteligência emocional. E nem todo mundo, às vezes, não tem, mas a pessoa vai buscar. Sim, Ela vai se desenvolver. E sim. tem pessoas que não têm e não querem. Uhum. E se não quer, não adianta. Uhum. Outra coisa que eu falo muito para essas pessoas que quebram. O que eu ouço muito, e você também, é eu não consigo. Uhum. Você escuta muito isso? Sim. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas Uhum. eu não consigo. Sim. Arrisca essa palavra. Ou então, eu tô tentando. Ah, é. Eu tô tentando, tô tentando, eu tô É. tentando. Então, como as pessoas não entendem como o aparelho, como a mente funciona, elas continuam dando voltas em círculos, Aham. né? Então, risca da sua mente agora, eu não consigo. Aí você vai riscar e vai escrever assim embaixo, desse tamanho, eu não quero. Eu não quero, Andresa. Eu não quero pagar o preço.
Eu não quero acordar 4 horas da manhã. Eu acordo para rezar lá com o padre, tá tudo certo e deve mesmo, porque a gente tem que alimentar nossa parte espiritual. Mas não acordo 4 horas da manhã para trabalhar, Uhum, né? Eu não quero pagar o preço. uhum, Eu não quero. Então a gente tem que riscar o não consigo. Porque se você tem as suas faculdades mentais, ok, né? Sua parte neurológica, ok. Você tem toda a capacidade de estudar ou não? sim. Não estuda por quê? Porque é mais gostoso ficar rolando feed, ficar vendo vídeos infinitos. Ó, esses dias É eu fui no mais gostoso ficar supermercado. vendo a blogueira, o concorrente. Esses dias eu fui no supermercado e a caixa do supermercado estava reclamando. Na verdade, foi assim: era um feriado e eu fui no supermercado e só tinha 2 caixas. Um supermercado grande, aqui. Aí eu falei assim pra ela: "Nossa, você tá de parabéns, né? Porque você veio trabalhar no feriado, né?" E ela com o bico desse tamanho. Aí ela falou assim pra mim: "É, bem que minha mãe falou, vai estudar." E ela passando a copa, plá, né? Vai estudar, porque se eu tivesse estudado, eu não tava aqui. E nananã. E ela reclamando. Eu falei: "Ué, quantos anos você tem?" Ela falou: "Tenho 25." Nossa, Menina, é, vai estudar. Hoje sim. faculdade tem faculdade online. Uhum, Antes a gente tinha que ir. Muitos não foram porque não tinham condições nem de ir, sim. né? Falei, vai fazer uma faculdade online. Aham. Ela falou assim: "Você sabe que horas que eu chego em casa?" Aí eu falei: "Jesus." Eu falei: "Ah, então tá certo, você tem que ficar aqui mesmo." Não, o que que vai fazer? Né? Não É, tem o que é. fazer. Andresa, é assim, ó. Eu acho que não precisa ser sofrido. Mas se a gente não abrir a mente e entender que se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, não vai fazer diferença, não vai ter Uhum, como, sim. né? Eu, quando tinha clínica, eu ia pra clínica, trabalhava cedo, tinha o Cauê pequeno, né? Fui terminar minha faculdade, porque eu tranquei, fui terminar minha faculdade. Eu ia da clínica direto pra faculdade, e chegava em casa 11 horas da manhã e ele tava de uniformezinho me esperando para tomar banho, porque ele só queria tomar banho se fosse com a mamãe, porque acho que ficava muito tempo longe, Aham, né? E tá tudo certo. sim. Aí que ia tomar banho, aí que. Se não fosse assim, você não faz, Uhum, né? E ninguém vai reclamar. Que bom que eu fiz. sim, Que bom que eu me formei. Que sim. bom que eu fiz isso por mim, por ele, por todo mundo. Aham, Mas se a gente não olhar que muitas vezes a gente vai ter que fazer o quilômetro extra, uhum, né? Não vai funcionar. Então, qual que é a diferença? Uns fazem e não é só fazer, é o fazer qualificado num pensamento e num sentimento. Tem uhum. que mudar a forma de pensar. Vai mudar a forma de sentir e você vai mudar a forma de agir, porque senão não vai Sim, funcionar. sim. Você vai falar assim: "Mas eu mudei. Olha, eu saí da esquina e fui para outra esquina." Mas você se levou junto. Exato. Você levou a forma de pensar, você levou Uhum, a forma de sentir. Não vai sim, adiantar, sim. né? Então tem que mudar tudo. E a reforma é interna, Uhum, primeiro. Então, quem dá certo e quem vai à falência, né? Quem quebra, são aquelas pessoas que já entenderam e já mudaram rápido. uhum, E essas daqui estão demorando. Se dá demorando, o mundo vai engolir. exato. Ainda mais agora, né? Nossa, com a velocidade que tá. É, Sim, sim. Mas você sabe que eu me pego muito nesse movimento, né? É, que como eu falei, não é porque nós estamos sentadas aqui conversando que a gente também se livra de qualquer tipo de, não de passa os falha, perrengues. né? E tudo mais. Então, Por isso que é o mentor, né? às vezes eu me pego em algumas circunstâncias e existe aquela tendência natural de você dar aquela baixada, Perfeito. né? É. Aquela desanimada. Só que agora, com o conhecimento que eu tenho, né, eu não me permito mais. Primeira coisa que eu falo pra mim é assim: a Andresa de hoje, ela tem um conhecimento suficiente para ela conseguir a saída. Se eu consigo ajudar tantas mentorandas, eu consigo me ajudar também. Perfeito. Então, a Andresa de hoje não pode ter o mesmo nível de reclamação da Andresa de 10 anos atrás. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu falo. Isso. Segundo, se eu tô, qual é o comportamento, pensamento que eu preciso ter para que eu consiga sair dessa situação? Então, existe a queda de energia? Existe. Existe a baixa da minha parte? Existe também, sou ser humano.
Mas eu consigo fazer essa Rápido. mudança com uma velocidade muito mais rápida do que Perfeito, antes. E perfeito. isso vem com muito conhecimento, Exato. autoconhecimento, né, Sandra? E, Andresa, eu não sei você, eu não abro mão dos meus mentores, não abro. Não, eu não abro mão. Eu tenho que ter. Uhum, Por quê? Né? Quando eu entendi como a mente funciona, eu entendi que tem alguns lugares que a gente às vezes se coloca e a gente não consegue sair sozinho. Por uhum, mais que você seja a pessoa que explica, que entende, que tem técnicas, que não sei o quê. Por quê? Porque é inconsciente. uhum. Né? Às vezes eu falo com o meu mentor, ele fala assim: você sabe que isso é uma autossabotagem sua, né? Aí eu paro e eu falei, gente, verdade. Tá tão na cara, né? Exato. E aí, É. quando ele fala, parece que ele tira uma venda do meu olho, Uhum, né? Então, assim, é importante você ter alguém de fora treinado para olhar, às vezes, para você. uhum. Porque muitas vezes a gente, no meio do furacão, a gente não enxerga. Não. Então, hoje, eu não abro mão, por quê? Porque eu não quero ficar muito tempo ali. Porque às vezes a gente fica e não percebe. O Uhum. problema é não perceber. Exato. Porque a gente entra nos sabotadores, a gente entra nas autossabotagens, a gente entra nos mecanismos de defesa. Uhum, Tudo isso são mecanismos que a mente entende que está te protegendo. uhum, E você não percebe. Até que vem alguém e fala assim: nossa. Aí você fala: é mesmo. Tem razão. E aí você muda rápido. uhum, Então eu não abro mão dos meus mentores justamente por isso. Porque eu quero os resultados mais rápido. Eu preciso que alguém me mostre quando eu não estou uhum. enxergando, Sim, né? Eu preciso que alguém me mostre. E falar umas verdades que às vezes a gente, né, fica meio. sim, sim. E é importante. Eu Eu falo sei que que eu sou mentora o também, me né? o mentor é aquela pessoa que ela tá de cima enxergando o problema. E aí ele é o que você falou, quando a gente tá no olho do furacão, o furacão tá aquela loucura toda. A gente não consegue enxergar. E é importante que tenha alguém que fala assim: "Olha isso aqui, Exatamente. olha para esse ponto, É, olha para essa saída". é. E às vezes a saída tá tão do nosso lado que você fala assim: Perfeito. "Meu Deus, eu não enxerguei". E fala para mim agora, a gente está falando de empreendedores, de projetos. Quais são os novos projetos da Sandra? Fala um pouco sobre como que tá hoje o seu trabalho, quais são seus projetos. Eu tenho as minhas mentorias, né? Como eu sou mentoranda, eu sou mentora, e aí eu tenho as minhas mentorias, tudo online, e também os projetos do novo que eu vou lançar aqui agora, né? Eu já vou Ai, falar dele já. olha! E agora também a gente está lançando um novo treinamento, e aí para abril a gente já está com ele já começando a fazer o lançamento deste novo treinamento, online também. Aham. Então, é esses projetos agora que está engatilhado para esses momentos agora, Sim, sim. né? E eu sei que você trabalha bastante essa parte com empreendedores, né, você trabalha muito isso, você trabalha crenças, tudo isso com Trabalho. O meu foco é a pessoa traz a situação, traz o problema, e eu preciso entender como esta pessoa está enxergando isso. Porque não é a visão do outro, é a visão dela, Uhum, né? E aí eu vou trabalhar essa parte mental. Eu trabalho como ela está enxergando, porque o problema não está do lado de fora. sim. Então, tem uma frase da Louise Hay que ela diz assim: eu não resolvo os meus problemas, eu resolvo os meus pensamentos e os problemas se resolvem. Uhum, Então, quando eu resolvo a forma como eu olho, muda tudo. E é essa mágica, que não é uma mágica, né, que eu ensino as pessoas a fazerem, a sim. olhar para este ponto de vista que ela precisa mudar a chave. Uhum, Então, quando eu trago para elas, né, algumas coisas científicas, até para elas falarem, tá tirando coisa da cabeça, isso é espiritualidade, isso é religião, não tem nada disso, é pura ciência. E uhum, aí, quando a pessoa entende isso, ela vira a chave. Virou a sim. chave, o resultado é outro. E você já me ajudou muito nesse sentido, né, muito, muito mesmo, me ajuda até hoje. Que bom. Então, assim, faz um trabalho magnífico, magnífico mesmo. E o que que é isso que tá na sua mão? Esse é o meu primeiro filho, você Ah! aí, né? É o meu livro que está E sendo eu sei lançado que agora. Então, ai, assim, que demais. ninguém, nem a minha audiência ainda está sabendo, né? Olha Eu estou isso. lançando em primeira mão aqui para vocês, que é o poder da sua frequência vibracional. Então, quando nós entendemos que é como funciona a frequência vibracional, a sua frequência,
você muda muita coisa. Uhum. Então, quero te presentear com o Nossa, meu que livro em primeira honra! mão. E eu sei que não é. Muita gente nem sabe desse livro ainda, né? Não, Que ele vai ser vai lançado. saber hoje. Mas olha só, deixa eu me posicionar aqui para o pessoal tirar uma foto, fazer um vídeo, porque merece mesmo. E eu tenho certeza que tem grandes ensinamentos aqui, como você sempre traz. E que legal, ele tem até, eu tô folheando aqui, já tô olhando. Tem parte para É. escrever É porque e esse tudo. livro é muito assim, ele vai se comunicar com a pessoa, Aham, né? E aí ela tem um lugar para ela ir anotando que as, legal. as fichas que vão caindo. Ai, que legal, entendi isso. Ela vai anotar. Isso é muito legal, porque esse livro é justamente para você entender você. Sim. E como que a pessoa faz para adquirir o seu livro? Ah, eu tenho o link, vai ter que entrar no meu Instagram Uhum. para ter, lá tem o link para adquirir o livro. Tá, demais, demais. Recomendo muito, como eu já falei, eu já fui mentorando a sua, você já me ajudou muito em vários momentos, né? Em vários momentos cruciais da minha vida mesmo. E é o que a Sandra falou, nós somos energia e isso é pura ciência. Exato. Eu acho que isso é muito importante quando a gente se conhece cada vez mais, porque o que eu vejo é o seguinte. Muitos empreendedores, eles vão muito em busca da técnica. Técnica, técnica, É, técnica, técnica de vendas, técnica disso, curso de financeiro e tal. E ele esquece que, na verdade, muitas vezes, a chave para virar. Lógico que a técnica é importante, muito. mas a chave para virada do negócio dele não está na técnica que falta. É, Tá em alguma nele. coisa. É, tá na mente. Uhum. O universo é mental. Não adianta. Técnica, gente, é maravilhoso. É muito importante, inclusive, né? Mas você adquire técnica até pela Sim. internet, É o né? que eu falo, Mas técnica de graça você consegue. mas a forma como você pensa, quem você é, a forma como você pensa, sente e age, né? É você. Se Uhum. você não investir nisso, você vai Sim. ser mais um no mercado. Sim. Porque fazedor de qualquer coisa, você aprende em qualquer lugar. E eu costumo falar, a nossa vida é muito curta para a gente perder tempo sendo insignificante. Eu Perfeito. acho que todos nós temos um papel diante da sociedade, É, independente do tipo de trabalho que eu tenha, mas eu acho que a gente tem que ter significado. Eu acho que a gente tem que buscar essa significância uhum. no mundo, né? E eu quero te agradecer muito por estar aqui. Eu que Nossa, agradeço, você vai ter que imagina. voltar uma vez por mês, viu, Sandra? Volto, não tem problema. Tem muita coisa para falar. Volto. Siga a Sandra nas redes sociais. Deixa seus O contatos aí. Instagram é @Sandra_Dadona. O dona é com 2 Ds de dado, né? Dadona. E aí tem o YouTube, o Facebook, é tudo Sandra Dadona também. E eu também quero te presentear. Eu acho que eu não dei para você ainda Não. o livro que eu escrevi em coautoria, Ai, junto que com outras lindo. mulheres determinadas a Gratidão, que brilhar. linda. Uma troca de livros aqui, né? Acho o máximo isso. Que legal. É um livro de presente. E aqui tem uma lembrança também Olha, pela que participação nesse lindo. podcast que foi feito pelo pessoal da Ramos Laser. Que Uma lindo, placa gente! Olha, de gente, lembrança. com a minha Por isso que marca. eu te pedi o logo. Ai, que Ela falou, mas lindo! por quê? Quer uma foto também? E eu não respondi nada. Que lindo, gratidão, que lindo! É uma lembrança. Muito bom, E eu acho que esses marcos, eles são muito importantes. Então, amei. como forma de agradecimento pelo seu tempo, Imagina, pelo seu imagina, gente. conhecimento, por dividir tanto conosco, né? Por contribuir tanto conosco. Gratidão Eu que mesmo, agradeço. Sandra, Para por mim é estar uma honra aqui. estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. E para finalizar, deixa uma última mensagem para quem está nos assistindo. Se você pudesse falar uma única coisa para quem está nos assistindo aqui hoje. Vou falar 2 frases, tá? A realidade é sempre mais gentil do que os seus pensamentos sobre ela, que a gente cria monstros na nossa mente, né? E não tem nada do lado de fora, é tudo você. Uau! É isso. Sandra, gratidão. Eu que sou grata. Gratidão a você que está assistindo aí.
Eu esqueci de falar no começo, né? A pessoa que está no YouTube esquece de falar. Se Uhum. você ainda não é inscrito, é inscrita no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque é o que eu falei, eu estou trazendo convidados aqui, olha, sensacionais. É aula atrás de aula. E comenta aqui, fala o que você achou desse episódio, deixe sua pergunta que eu repasso para Sandra e vai ser uma honra essa troca junto com você. Muito obrigada, até o próximo episódio.